Olá, eu estava pensando que existe um tema que eu nunca trouxe aqui no podcast, mas por um motivo muito nada a ver, na verdade. Esse tema veio na minha mente e aí quando eu fui até começar a gravar aqui, eu pensei, nossa, engraçado que eu nunca falei sobre esse tema, mas é um tema interessante, é um tema muito popular, que é sobre autoestima. E por que eu tô trazendo esse tema, né? Apesar de, como eu falei, ter nascido de uma forma um pouco rara, eu trabalhando no mundo das mentorias e de todo esse acompanhamento de negócios que a gente faz, né? Algumas soluções e técnicas novas que vão surgindo, a gente vai tendo acesso e vai aplicando. E uma dessas novidades que o mundo tem aproveitado e falado muito, mas que eu não tinha ainda experimentado, são as fotos com inteligência artificial. E não sei se você já usou, já fez um teste, enfim, eu acho que no começo elas eram bastante artificiais, né? Eram imagens realmente quase de quadrinho, de desenho. Porém, mais recentemente agora elas estão ficando cada vez mais realistas e minimalistas, né? Nos detalhes que tem a ver com a gente. E o grande diferencial delas é que você consegue estar em ambientes que você talvez não estivesse, você consegue estar com roupas que talvez você não tenha ainda. Então é como se fosse o seu alter ego, a sua nova versão já em imagem para te inspirar. Para mim, essa é a maior benefício desse formato de foto hoje, né, de inteligência artificial, que ela é gerada pela inteligência artificial. Uma foto sua, uma única foto pode gerar diversas fotos em diversas situações, com poses diferentes, luz diferente, né, arquétipos diferentes. Mas onde eu queria chegar e como isso se conecta com autoestima. O quanto, às vezes, o que a gente precisa na nossa semana, no nosso dia, para dar um gás, né, em nós, pra gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, é literalmente investir na nossa autoestima. E isso me fez pensar que existem diversas formas de investir na autoestima e eu acredito que muitas mulheres ficam limitadas a somente um formato que funcionou um dia e aí ela vai naquele formato todas as vezes. Por exemplo, existem mulheres que para a autoestima ficar elevada estão sempre muito perfumadas. Existem outras, não só mulheres, tá, pessoal, mas homens também, que gostam de estar bem arrumados, e a autoestima da pessoa fica muito elevada. Pessoas que gostam de acessórios, poxa, quando eu uso um acessório bacana, tô com uma bolsa bacana, um sapato bacana, eu me sinto mais poderoso, mais poderosa. Homens, né, tem a questão de caneta, de relógio, às vezes até uma pulseira de couro. Então existem diversos artifícios que no dia a dia nós podemos usar para nos sentirmos bem com nós mesmos, né? E falar, não é futilidade, né? É claro que a autoestima também nasce de dentro, quando a gente está estudando, quando a gente está se dedicando a um projeto que a gente ama, quando a gente consegue olhar pra gente e ver uma evolução, quando a gente faz boas escolhas, boas decisões, poxa, eu decidi investir em mim mesmo. Isso deveria gerar em nós essa autoestima de se amar por quem você é. Mas também a gente não pode desconsiderar o poder que tem você olhar pra você e algo em você ou algo, né, te trazer essa alegria. Muitas vezes a gente fica limitado ao que a gente conhece. Por exemplo, comprar uma roupa, né? Tem pessoas que trabalham a autoestima dessa forma. Mas hoje eu queria trazer justamente isso, porque ao realizar essas imagens, eu fiz um teste e o quanto isso me deixou, assim, apaixonada pela minha nova versão. Porque ali, claro, não sou eu 100% hoje, mas é a versão que eu estou me tornando. Tanto que eu falei pro Marcelo, olha, pode aguardar porque essa é a meta. Como se as imagens ali de fossem o meu objetivo, porque existem ajustes que eu vou precisar fazer para chegar ali naquele modelo, mas me deixou tão feliz ver essa nova versão minha já concreta, em foto. Não que o mundo precise ver isso, mas para mim foi um gás de autoestima tão grande que me fez até vir aqui compartilhar isso com vocês. Porque às vezes tem alguém que tá precisando disso, né? Tá desanimado, ou tá assim numa semana normal, meio sem graça.
e às vezes está desvalorizando o poder que investir na sua autoestima pode ter. E mais do que isso, entender que a autoestima pode ser estimulada de diversas maneiras e o quanto seria interessante a gente explorar todas essas maneiras, né? Não apenas uma, porque tem pessoas que eu sei que estão fechadas em um formato, não, isso aqui trabalha minha autoestima, eu me sinto bem, aí fica só naquilo ali. Mas não, a nossa autoestima pode estar em diversas fontes e é sobre isso que eu quis trazer hoje. Será que a gente não tem deixado de lado algumas fontes que são tão especiais? Porque eu sempre ouvi de pessoas que faziam ensaio fotográfico, nossa, tanto da fotógrafa quanto da pessoa, né? Como é bom, como a gente se sente bem, nossa, como é gostoso, é uma sensação de poder, de feminilidade. E eu nunca tinha experimentado isso, porque eu nunca fiz ensaios assim, aqueles ensaios femininos, né? Nem ensaios de família, enfim, nada de ensaios eu fiz, mas eu sempre ouvi esse discurso do quanto isso trabalhava a autoestima. E de fato, agora eu comprovei. Da mesma forma como uma pessoa, né, que trabalha com um salão, com beleza, nós temos mentorados nessa área, a gente percebe o quanto entrar ali uma mulher e sair transformada, seja porque cortou o cabelo, seja porque mudou o estilo, mudou o tom, não importa o nível de mudança, mas todas as mudanças podem ter o poder de trabalhar a autoestima. E uma pessoa com autoestima mais alta é uma pessoa que eu sempre falo que vai encarar melhor o mundo, né? Já dizia a Sofia Amoruso, autora do Girl Boss, a roupa que você escolhe para encarar o dia vai fazer você encarar o dia com mais força, com mais coragem, ou com menos força e menos coragem. Ou você vai ter vontade de encarar, de ver pessoas, de falar, porque você está se sentindo muito bem em ser você mesma. E não é só a roupa. Outros artifícios, outras situações, outras ferramentas podem ser usadas. Então esteja atenta a isso, ao que te faz feliz, ao que te faz bem, ao que alimenta a sua autoestima. Vale a pena investir em você. Eu desejo que vocês façam um excelente dia.